Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sempre trazendo temas relevantes, atuais, de interesse da sociedade, em discussão nas mídias sociais e que interessam a todos. Nessa edição, nós vamos conversar com a Mirela Balatori. Ela é presidente da Associação das Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 650 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com algum tipo de deficiência, precisando de acesso, precisando do trabalho dos gestores públicos, das empresas, das instituições. E nós vamos falar, sobre o que é desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, que desafios a gente ainda tem, o que já avançou e o que em 2023 a gente ainda não conseguiu alcançar. Seja muito bem-vinda, Mirela. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço ao convite. Obrigada. E na Assembleia Legislativa, que é o Parlamento Estadual, a gente sabe que muitos temas acabam sendo debatidos pelos parlamentares e a situação das mulheres é bastante evidente. A gente tem muito foco nesse tema, inclusive com a criação de projetos, combate à violência doméstica, cuidados com a saúde mental das mulheres, mas eu queria saber da realidade das mulheres com deficiência, Mirela. Como é que é entrar 2023 sabendo que nós ainda temos muito para crescer e muito para avançar, até no âmbito legislativo, mas eu acredito que na vida prática, na questão da utilidade e da acessibilidade? Bom, eu estava justamente falando agora há pouco com dois jornalistas, porque divulgaram a pesquisa, do PNAD, com dados do IBGE, e eu estava falando justamente sobre isso, que eu mesma sou pessoa com deficiência física e também deficiência auditiva bilateral. Meu marido também tem deficiência física e nós não fomos recenseados. Nós não estamos nos números do IBGE. E assim como nós, várias pessoas com deficiência que eu conheço, inclusive do Brasil, que eu tenho outros contatos, também não foram recenseadas. Então, esse número, ele é defasado. Ele já começa 2023 sendo defasado, Nós somos em maior número. E o que isso acarreta? Acarreta que, baseado nesses números defasados, as políticas públicas que existem, e são muitas políticas públicas existentes, mas elas não conseguem nos alcançar. Sim. Então, há muitas barreiras ainda a serem transpostas, há muita coisa para se lutar, e isso não é de hoje, não é do ano passado. Isso acontece todos os dias, a luta é diária, contínua, nos 365 dias do ano, infelizmente. E não é exagero o que eu estou dizendo. Bom, e a gente sabe, que os números do IBGE, o censo, a própria PNAD, que a senhora está comentando com a gente, eles norteiam os nossos gestores públicos justamente por conta do acesso dessas pessoas, para saber como elas vivem. E quando a gente não tem números fiéis à realidade, dificilmente eles vão conseguir trabalhar. Mas na questão das mulheres especificamente, o que a gente pode colocar aqui para a nossa audiência, para as pessoas do Perspectiva, que a gente entra, 2023, estamos aí quase em 2024, chegando na metade do ano, em relação à violência doméstica, a gente sabe que é um público muito mais vulnerável, a mulher ela já é mais sensível a esses temas, mas a mulher com deficiência, então, como sair de uma situação de violência, por exemplo? Como é que vocês trabalham temas como esses na associação, por exemplo? Realmente, nós somos vulneráveis 3 vezes, dependendo da cor, da raça. Então, a gente sabe, existem mulheres com deficiência intelectual, mulheres surdas, da comunidade surda, com deficiência física ou múltiplas deficiências que são abusadas sexualmente, que sofrem violência patrimonial, que sofrem violência física, sexual. A gente sabe disso. E a associação, ela trabalha justamente para abraçar, acolher essas mulheres. Nós temos o projeto Café com Prosa, que é uma roda de conversa com as psicólogas, falando sobre vários temas. E o empoderamento, porque a informação, muitas das mulheres que a gente conhece e que a gente conseguiu, vamos dizer assim, trazer a informação a elas mudaram de vida, Elas se empoderaram. Então, esse é o nosso objetivo. Só que
Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos como a nossa, e até onde é do meu conhecimento, é a única no Brasil legalmente constituída, é muito complicado a gente trabalhar sem recursos. Então, a gente tem muitos projetos na cabeça e nenhum dinheiro, na verdade. Então, a gente está sempre com o pires na mão, fazendo o trabalho que o governo, quando eu digo governo o governo em todas as esferas, né? Eu costumo dizer também que os governos, os gestores, eles são provisórios, e nós, pessoas com deficiência, nós somos permanentes. E aí a gente tem que lutar todos os dias para que essas políticas públicas nos atendam e que a burocracia não seja tão infame como é, principalmente as famílias das crianças que têm algum tipo de deficiência, que precisam de suplementos, precisam de leite para viver, precisam de insumos, não é? E tem que ir na defensoria, tem que judicializar. Então, as coisas deveriam ser muito mais simples, principalmente as famílias, né, as mães, os pais, os cuidadores, os responsáveis, e para quem já é adulto também, com algum tipo de deficiência ou limitação temporária ou permanente, que o acesso à rede seja mais fácil e menos burocrático. E aí a gente precisa que o trabalho, o arroz com feijão aconteça mesmo, né? É difícil a locomoção, a acessibilidade é ruim, embora a gente tenha avançado bastante, mas ainda há muito a se fazer, muito mesmo. E tem as questões econômicas, né, Mirela? Por exemplo, você, como pessoa com deficiência, precisa investir num ambiente adaptado à sua realidade, assim como seu esposo. Você estava citando a situação das crianças, os pais desses filhos deficientes precisam também adaptar a realidade deles à criança com deficiência. Tudo isso tem um custo, tudo isso gera um ônus muito grande para as famílias. E, de repente, esse amparo do poder público vem como uma ajuda, é muito bem-vindo. E a questão do ir e vir também. Eu acredito que, olhando as calçadas da cidade, a gente já tem uma ideia de como é difícil ser deficiente de qualquer natureza, porque nós, né, com a questão do corpo em perfeito estado, a gente já sofre um pouco para andar nas calçadas das cidades. Eu fico imaginando vocês. E isso tem sido recorrente, pedir, reivindicar? Quais são as principais dificuldades? É chegar ao gestor? Ou o projeto acaba saindo acaba florescendo algum projeto, mas não sai do papel? Como é que funciona isso? Nós, enquanto instituição, nós fazemos parte de vários conselhos de garantia de direitos, né? Não é a pessoa da Mirela, é a Mirela que representa a instituição, correto? Então, nós estamos nos conselhos dos dois, por exemplo, nesse caso em específico, nós estamos nos dois conselhos de direitos das pessoas com deficiência, estadual e municipal, nos dois das mulheres, estadual e municipal, no Conselho de Saúde. E quando foi realizado o Reviva Campo Grande, ali na 14 de julho, a gestão nos chamou a nós, chamou outras instituições, né, para colaborarmos, né, construir junto essa acessibilidade lá no centro da cidade. Por isso que eu digo, as coisas estão avançando. E essa chamada da gestão em nos proporcionar que a gente contribua, que a gente construa juntos, né, a política pública da acessibilidade plena, com segurança, tranquilidade e independência, ela é muito importante. E a gente faz parte também de um grupo de trabalho junto com o Planurb, que é o planejamento urbano aqui da cidade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, das rotas acessíveis. Então, é um projeto piloto, é um projeto muito bom, né, de acessibilizar alguns pontos que foram escolhidos, né, pelo Planurb, melhor dizendo, e nós fazemos parte disso. E estamos avançando muito, muito. Mas a acessibilidade, aqui mesmo no meu bairro, eu moro aqui no Grande Santo Amaro, não há a menor condições de se trafegar, de andar de cadeira de roda aqui. Não tem condições de andar na cidade, no entorno, nos bairros, que é onde a maioria das pessoas moram, né?
Então, a acessibilidade ela tem que chegar em toda a Campo Grande, que é o nosso caso em específico aqui. Mas é um sonho e que a gente luta por esse sonho que ele seja concretizado. Porque para você poder se locomover, ir numa padaria simplesmente, é impossível você ir sem ajuda. Eu tenho carro, eu dirijo, mas a maioria depende de ônibus. E para você ver, o grande número de ônibus que só tem uma vaga para cadeirante embarcar. Então, se tem dois cadeirantes no ponto do ônibus para pegar aquele mesmo ônibus, um vai ficar para trás. Ou Enquanto seja, jornalista, a gente observa mesmo essas pautas e eu estou sempre prestando atenção em como a cidade ela pode oferecer qualidade de vida 24 horas por dia para todas as pessoas, né? Como exatamente. que a cidade pode ser um lugar adequado. E depois que eu virei mãe, isso ficou mais evidente. Apesar de não imaginar como é ser uma pessoa com deficiência, apenas ouvir relatos, escrever matérias e conversar com vocês, quando a gente precisa de acessibilidade para andar com um carrinho de bebê, de uma rampa, de uma vaga de estacionamento mais larga para poder tirar o carrinho, colocar o bebê. Olha, eu vejo o desafio que é. Tem calçada que realmente a gente não consegue passar com o carrinho, precisa de uma pessoa puxando na frente, outra puxando atrás. E você adulta, você independente, você tendo que trabalhar, viver o seu dia a dia, pagar suas contas dessa forma, acaba sendo indigno, né? É indigno. Eu tenho uma tatuagem aqui nas minhas costas. Eu fiz, eu morro de medo de agulha, mas eu fiz. E, inclusive, é de uma grande amiga que fez o desenho para mim. E ela está aqui nas minhas costas, que é o meu lema de vida: acessibilidade é dignidade. Porque se você não tem acessibilidade, você não consegue fazer nada. E quem é independente ou tem pouca dependência, ela se sente frustrada porque a pessoa é capaz de fazer aquilo, mas ela é impedida de fazer, de realizar aquilo que ela quer. Eu estou com uma amiga também que está com um problema de saúde muito grave, está na cadeira de rodas, e ela estava me contando hoje da frustração dela de se tornar uma pessoa dependente, não poder contar com o apoio da família, né, em grande parte, nas reclamações. Esses carros de aplicativos, eles não carregam pessoa com cadeira de roda, para vocês terem uma ideia. É a nossa realidade, né? Então, o transporte público é complicado e o transporte de aplicativo é mais complicado ainda. Então, o ir e vir simples, pura e simples, é uma luta diária. Muito, muito grande mesmo, mesmo. E a gente vivenciou, por exemplo, na pandemia. Agora vamos falar das situações interessantes, né, que surgiram com o tempo. A pandemia deixou a gente um pouco mais em casa, a virtualização de tudo nos deu acesso a vários serviços. E a tecnologia também tem ajudado bastante a pessoa com deficiência, não é mesmo? Sim, os novos notebooks, celulares, né? Eles têm acessibilidade para pessoa cega, de baixa visão, tem os áudios tem aplicativo que transcreve áudio em texto, não é? Mas a gente sabe que a tecnologia assistiva ela é cara. Apesar de ter agora, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, que já tinha também, redução bem grande na taxa de juros para comprar equipamentos, adquirir mais mobilidade, né? Eu mesma comprei meus 2 aparelhos auditivos pelo crédito e acessibilidade do Banco do Brasil. Não, pelo menos ali naquele momento não teve burocracia. Mas as pessoas, a maioria recebe o BPC ou LOAS, a LOAS, na verdade, né? E é um salário mínimo. E tem uma coisa também que os parlamentares em Brasília, né, os nossos representantes, né, porque eles estão lá nos representando, né, eles são as nossas vozes, né, por isso que estão lá. Todos E eles. todos eles, ninguém está lá por indicação, né, a não ser os suplentes que vão assumindo, mas enfim, isso é outra conversa. Eles tinham que fazer uma lei, porque existe o cuidador, né, da pessoa, né, que tem alguma deficiência. Sim. Se essa pessoa, aí tem o benefício, quando consegue, né, porque também é bem burocrático.
E aí, essa pessoa com deficiência vem a óbito. A pessoa fica sem renda, porque ela parou de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Seja uma criança, seja um jovem, seja quem for. E como que fica? Não tem plano de saúde, não tem carteira assinada, fica sem recurso financeiro para viver. Fora o emocional, né? De perder uma pessoa querida, de perder uma pessoa que cuidou a vida toda. Então, são essas políticas públicas práticas do dia a dia, que eu costumo dizer arroz com feijão, é que devem ser estabelecidas. Né? Não ficar falando de A, B, C, porque fulano, beltrano, ciclano. Não. A gente tem que lutar por nós e que os parlamentares, né, os governos façam valer o que a gente precisa, porque tudo isso que nós estamos conversando, ele é muito importante para alertar a população em geral, né, e alertar os comandos, os comandantes, os gestores e tudo mais. Mas todo mundo sabe da dificuldade, né? A vida então real a de gente muita precisa gente. O que falar. você colocou aqui para nós no programa, por exemplo, eu conheço várias pessoas que já fazem isso, né? Que deixaram de cuidar da vida pessoal para se dedicar a cuidar de um parente, seja ele idoso ou deficiente, Sim. e vivem aquela vida porque por questões financeiras acaba compensando mais para a família, e depois aquela pessoa parte e realmente fica sem nada, né? Fica sem É uma nada. realidade. Eu Então, conheço esporte é mulheres, importante. desculpa, eu conheço mulheres com deficiência associadas, nossa, que não têm acessibilidade dentro da própria casa. Então, a gente fala e bate nessa tecla e tenta empoderar as famílias, né? Mas tem famílias que acham que eles vão estar sempre ali, né? Eles vão estar sendo sempre o suporte dessa pessoa. Só que pai, mãe, cuidador, avó, tio, não ficam para semente, como diria minha mãe. E como que fica essa pessoa depois? Né? Que falece o cuidador, né? A gente chama assim. E como que fica se ela não consegue nem entrar no próprio banheiro? Então, a informação e o empoderamento dessas mulheres é muito importante para você se apoderar da sua vida, mesmo que ela seja bem limitada, mas você tem que ter um mínimo de liberdade, né, uma privacidade, né, porque todo mundo precisa, dentro da sua casa, para você transitar ali e poder viver com tranquilidade e dignidade. Certo. As construções antigas não tem muito o que a gente fazer, porque, enfim, é um outro tipo de arquitetura, a informação naquela época era diferente. Agora, as novas construções, eu observo que a falta de acessibilidade é geral, né? Porque os imóveis estão cada vez menores, às vezes falta elevador, falta rampa. E como é que vocês têm que fazer, por exemplo, para adquirir uma casa, precisam reformar ela inteirinha, porque não tem padrão de tamanho de porta, não tem padrão de tamanho de banheiro. Eu não sei como é que vocês fazem. Eu tô com uma pessoa que comprou um apartamento e abriu o térreo, né? Porque a pessoa precisa de acessibilidade. A única coisa que é difícil ali, que ela pediu para ser para pessoa com deficiência, para ser um apartamento maior, era 50 mil a mais. E aí ela não teve como financiar, né? Junto mais 50 mil. E aí ela pegou esse apartamento. Vão entregar agora, parece. A única coisa é que o banheiro é maior, só. Não é que não tem quarto maior, não tem nada maior. E isso não são só nas construções novas. Aqui perto de casa mesmo, estou construindo, numa esquina, 4 casas, num terreno só. E como que você... Se uma pessoa que anda, que não tem deficiência, eu estou vendo você aí, uma pessoa magra, né, alta, já é difícil colocar um guarda-roupa, 2 criados mudos e uma cama de casal num quarto minúsculo. Como que uma pessoa cadeirante, obesa, vai conseguir comprar uma casa assim? Então, você compra, como nós aqui, quando compramos essa casa, acho que nós fizemos umas 6, 7 reformas aqui. Para isso, precisamos pegar empréstimo no banco, né? Pagar juros exorbitantes, mas a gente precisa viver. E aqui eu convido até você, se quiser vir visitar nossa casa, ela é totalmente acessível.
a gente não depende de ninguém aqui. Eu e meu marido vivemos só. Então, por quê? Porque ele foi educado de um lado para ser independente, e eu fui educada do outro lado para ser independente também. Mas nós somos exceções, na verdade. Certo. Essa questão da independência dentro de casa é muito bacana. E nós começamos o nosso bate-papo falando da pesquisa do IBGE, que é a que norteia os gestores públicos para as políticas públicas. Eu acredito que deveria nortear também as próprias indústrias brasileiras, estrangeiras, porque a geladeira não foi feita para auxiliar o deficiente a pegar os produtos dentro da geladeira, né? A gente tem eletrodomésticos, padrões de tomadas, tudo na nossa casa não beneficia pessoas com deficiência. Por isso que você teve que fazer tantas reformas aí na sua residência para ter um espaço completamente acessível. Porque até onde eu vejo, quando eu vou comprar um eletrodoméstico, quando eu vou num supermercado, é tudo bem inacessível. As gôndolas com produtos muito altos, né? É difícil de alcançar. Então, assim, no dia a dia, eu acredito que vocês matem um leão por dia. E isso é muito complicado quando a gente fala de acesso a todos, né, um acesso universal e justo para todos que são pagadores de impostos, como é o caso de vocês. Exatamente. E eu sofro muito no supermercado, porque eu sofro assim, é um estresse, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, sou sorridente e tudo, mas essas coisas me deixam muito, muito chateada, para dizer uma palavra mais ou menos, né? Tem aquele, quando você vai vou dar um exemplo, você vai aquelas portas de vidro que tem os frios, vamos dizer assim, e em volta tudo tem uma barra redonda de ferro. Sim. Você não consegue chegar ali para abrir aquilo ali, tem que pedir ajuda. E muitas das vezes a gente tem ajuda, a gente já vai no supermercado tal, porque sabe que ali a gente vai ser bem atendido, vai ser bem recepcionado, vamos ter um funcionário para nos ajudar. Mas seria tão melhor se a gente pudesse fazer sozinho. Né? E não é só o mercado de trabalho, muito complicado, porque os empresários não querem acessibilizar a sua empresa, né? O cadeirante ele vai precisar de imóveis acessíveis, né? Vai precisar talvez de tecnologia assistiva, vai precisar de banheiro acessível. E para você ter uma ideia, eu nunca entrei num banheiro que diz que é acessível, totalmente acessível. Esses dias eu fui no hospital aí, levar meu marido, e o banheiro para pessoa com deficiência não fechava a porta. E eu estava muito apertada, eu não consegui, precisava ir ao banheiro, e eu tive que fazer xixi com a porta entrencostada, que dava direto para o rosto de uma pessoa, né, que estava sentada ali no sofá. E o espelho lá em cima, onde você pega o papel para enxugar a mão é lá em cima. Então, há muito ainda a se fazer, muito, muito mesmo. É isso, porque eu estava citando situações que interferem no dia a dia de pessoas com restrição física, né? Sem contar restrição de audição, de visão, né? A gente tem muitas outras restrições que precisam também de adaptação. Mirela, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que é muito bacana a gente expor isso também às pessoas, porque faz parte da realidade de muita gente e algumas pessoas não vivem, né? Não sabem e elas têm que saber. Eu queria que você comentasse com a gente a respeito da associação, do trabalho que vocês fazem. Quem se interessou, quiser entrar em contato ou puder ajudar de alguma maneira, puder fazer alguma contribuição, como é que entra em contato com vocês? Maravilha, obrigada por essa oportunidade, né? Nós somos uma associação de mulheres, Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul. Somos reconhecidas, né? Temos atividade pública estadual e municipal. E o nosso maior problema é a falta de recursos, né? A gente está esperando o resultado das emendas e tal. Então, todo mês é uma luta para a gente pagar aluguel e pagar as contas básicas. Amanhã nós vamos estar em 2 festas julinas ao mesmo tempo. Uma turma vai ficar de um lado, outra turma vai ficar do outro, para a gente vender, que também foi tudo doação, os produtos que a gente vai vender. E quem quiser colaborar conosco, pode colaborar
sem medo, porque nós somos uma associação transparente, nós somos uma associação reconhecida e valorizada, graças a Deus. Então, o nosso Pix, não sei se você puder colocar depois, Vamos o colocar. 28 205 812 1000 contra 92. Banco Sicredi. Já até anotei aqui, né, jornalista, a gente grava o programa e anota ao mesmo tempo. Então, vamos colocar o Pix da associação na tela, para quem puder ajudar com qualquer valor. Associação transparente, com trabalho de excelência. Obrigada. E levar acesso a projetos, trabalho de redes sociais, né? Instagram. O Instagram é @AMDEFMS, tudo pequenininho. E o Facebook é Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul, né, por extenso. E temos também o nosso canal no YouTube, lá tem muita coisa legal para assistir. Nós temos um projeto, por exemplo, de nutrição descomplicada e acessível, muito bacana, com as nutricionistas zero bala, maravilhosas. E nós também temos um grupo de dança do ventre sem limites, caso alguém não saiba, a nossa querida professora Nidal Abdu. E é uma coisa inédita, né? É uma coisa maravilhosa, entre outros projetos que a gente tem, mas esses são maravilhosos. Então, entra no YouTube também, é o mesmo nome, AndefMS. Vamos lá. Tá certo, então a gente vai divulgar todas as redes. Você que está nos assistindo, que se interessou, confere aí na tela, já põe para seguir nas redes sociais. O número do Pix também a gente vai colocar aí para vocês que se interessaram em contribuir. Eu quero agradecer demais a participação sua, viu, Mirela? Por estar aqui dividindo experiências pessoais. A gente fez esse bate-papo. É um debate mesmo leve, é para ser tranquilo, mas, né, levando a importância e a reflexão desses temas de acessibilidade a todos, né? Todos nós somos cidadãos, todos nós temos que ter o nosso direito de ir e vir. Então, muito obrigado por contribuir. Eu espero que a gente possa conversar outras vezes. Com certeza, eu que agradeço, a gente agradece. Essa visibilidade, esse bate-papo é muito importante para a sociedade em geral. E a gente está sempre à disposição. Beijo grande. Um beijo, obrigada. Tchau. E esse foi o programa Perspectiva, trazendo mais um tema importante e reflexivo aí para toda a sociedade. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.